Minha namorada estava me traindo com o patrão dela dentro da loja de açaí. O motoboy da loja descobriu e me contou. Eu sempre fui aquele tipo de cara que acredita no básico: respeito, diálogo e fidelidade. Quando conheci a Bianca, tudo parecia se encaixar perfeitamente. A gente se deu bem desde o começo. Ela era carinhosa, atenciosa, divertida e ainda tinha aquele jeito meio tímido que me desarmava por completo. Trabalhava em uma loja de açaí e sempre que podia passava lá para buscá-la no fim do expediente. Era a nossa rotina. Ela vivia reclamando do chefe. Dizia que ele era folgado, vivia estressado e que só tratava bem as clientes bonitas. Eu ouvia tudo, claro, e até me preocupava. Mas ela sempre dava a entender que lidava com ele com frieza, que mantinha a distância, que era profissional. Eu nunca desconfiei de nada. A gente estava junto há quase um ano. Planejando viagens, fazendo planos simples, tipo juntar dinheiro para comprar uma moto melhor ou alugar um AP pequeno só nosso. Nada luxuoso, mas com muito sentimento envolvido. Eu estava feliz, sincero, investindo em algo que acreditava ser recíproco. Só que, como sempre acontece, a verdade começou a aparecer onde a gente menos espera. E no meu caso, veio de um lugar improvável, o motoboy da loja onde ela trabalhava. Tudo começou quando o Paulo, o entregador, me mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo sobre a Bianca. Na hora achei estranho. A gente mal se conhecia, trocava um ou outro cumprimento, mas nada demais. Ainda assim aceitei. Achei que pudesse ser alguma coisa do trabalho, algum problema dela que ele queria me alertar. Quando nos encontramos, ele estava visivelmente desconfortável. Mexia nas mãos, olhava para os lados, respirava fundo. Mano, eu não sei como te dizer isso, mas tem algo errado acontecendo lá na loja. E tem a ver com a Bianca e o patrão. Na hora meu estômago virou, mas fiquei quieto. Queria ouvir tudo antes de pensar em qualquer coisa. Ele então me contou o que viu. Ou melhor, o que flagrou. Disse que, numa tarde em que estava com o celular, sem bateria e precisava pegar um endereço urgente, tentou falar com a loja e ninguém atendeu. Decidiu ir lá pessoalmente. E quando chegou, percebeu que estava tudo muito quieto. Só o ventilador ligado e a porta da frente encostada. Entrou, chamou, nada. Foi andando até o fundo. E ouviu barulho vindo do banheiro. Era a Bianca, com o patrão, dentro do banheiro da loja, em pleno expediente. O Paulo continuou o relato com a voz firme, mas carregada de raiva e decepção. Disse que ficou paralisado por alguns segundos, quando percebeu o que estava acontecendo. Não só pelo choque de ver a colega e o próprio patrão naquele tipo de situação, no meio do expediente, mas porque ele sabia que eu era namorado da Bianca. Ele me via buscando ela às vezes, conhecia a nossa relação de longe, e aquilo foi como assistir a uma traição, dupla, contra mim e contra a confiança dele também. Ele bateu discretamente na porta e, ao perceberem que tinha alguém ali, os dois saíram tentando disfarçar. Mas a cara da Bianca, segundo ele, dizia tudo. Ela empalideceu, gaguejou, tentou falar que estavam só conversando, mas estavam desarrumados, suando, e o patrão ainda com a calça meio aberta. Não tinha o que explicar. Paulo não disse nada na hora, só pegou o endereço, saiu da loja e respirou fundo do lado de fora. Foi ali que ele decidiu me contar. Ele poderia ter deixado pra lá, mas achou injusto me ver todo dia sorrindo, confiante, apaixonado, enquanto por trás disso tudo ela fazia aquilo. Eu fiquei em silêncio por uns minutos. O coração parecia não acompanhar a cabeça. Parte de mim queria negar, parte queria acreditar que era um engano, mas o Paulo não ganhava nada me contando aquilo. Ele não tinha motivo pra inventar. Agradeci, respirei fundo e fui embora. A caminho de casa, lembranças começaram a pipocar na minha cabeça. Pequenos detalhes que antes pareciam normais começaram a fazer sentido. O celular dela mais escondido, as mensagens apagadas, os atrasos frequentes no trabalho, a mudança de humor repentina quando falava do patrão. Cheguei em casa e fiquei olhando pro teto, tentando organizar os pensamentos. No fundo, já sabia o que precisava fazer, mas o sentimento ainda era muito forte. Eu amava aquela mulher. Pensar nela com outro, naquele cenário, naquela situação, era como levar um soco no estômago que não para de doer. No dia seguinte, fui até a loja. Esperei o horário de fechamento. Ela saiu e me viu encostado na moto. Tentou sorrir, mas parou quando viu meu olhar. Eu só disse, a gente precisa conversar. Ela fingiu não entender, tentou me abraçar, mas eu recuei. Você sabe o que fez? Ela congelou. Por um segundo não soube o que dizer. E foi aí que eu confirmei tudo. Ela tentou negar, disse que era invenção, que o Paulo estava com ciúmes dela, que queria sair com ela e foi rejeitado. Mas a mentira dela só deixou tudo mais sujo. Eu fui embora, sem gritar, sem ofender. Só fui. Depois que fui embora daquela conversa com a Bianca, algo dentro de mim mudou. Não era só o fim de um relacionamento.
Era como se eu tivesse perdido a confiança nas pessoas, e até em mim mesmo. Eu sempre me considerei esperto, atento, bom em ler sinais, mas ela me enganou por semanas, talvez meses, bem debaixo do meu nariz. Os dias seguintes foram duros. Eu evitei falar com amigos em comum, evitei redes sociais e também parei de passar perto da loja. Queria me preservar, mas como sempre, a verdade tem um jeito de se espalhar. Em menos de uma semana, começaram a surgir boatos por todo lado. Colegas dela no trabalho viram a confusão, ouviram a conversa do Paulo com outros motoboys, e logo a história do banheiro já estava circulando até nos grupos de bairro. O mais inesperado veio depois. A esposa do patrão descobriu tudo. E não foi por boato, foi por áudio. O Paulo, depois de ver a tentativa da Bianca de me colocar como o errado da história, resolveu agir. Ele salvou a própria pele e, de quebra, expôs os dois. Enviou um áudio contando tudo o que viu, com detalhes, para uma amiga que também conhecia a esposa do patrão. Era questão de tempo até aquilo chegar nos ouvidos dela. E chegou. No mesmo dia, ela apareceu na loja, fez um escândalo, gritou, jogou coisas no chão e terminou o casamento ali, na frente de clientes e funcionários. Mandou o marido embora da própria casa e prometeu que ele ia pagar caro por tudo. E segundo o que soube depois, ela cumpriu. Entrou com pedido de divórcio, bloqueou contas e ainda exigiu parte da empresa na partilha. Enquanto isso, a Bianca sumiu das redes. Parou de ir à loja por um tempo e quando voltou já não era a mesma. O brilho, a simpatia com os clientes, tudo parecia forçado. Alguns diziam que ela e o ex-patrão ainda estavam se encontrando, mas mais às escondidas. Eu, por outro lado, estava tentando juntar os cacos. Aos poucos voltei a sair com amigos. Comecei a correr de manhã para ocupar a mente e me concentrei no trabalho. A dor ainda estava ali, mas ver que a verdade veio à tona me trouxe um certo alívio. Não por vingança, mas por justiça. O Paulo se tornou um grande aliado. A gente passou a conversar mais, tomar um café de vez em quando, e ele até me apresentou a alguns amigos. Nunca pensei que uma amizade real poderia nascer de uma história tão podre, mas nasceu. Aos poucos fui encontrando meu lugar de novo, e mesmo sem esquecer o que aconteceu, aprendi a seguir em frente. Algumas semanas depois de tudo que aconteceu, eu e o Paulo estávamos mais próximos. Aquele cara simples, trabalhador e de fala direta tinha se tornado uma das poucas pessoas com quem eu realmente conseguia conversar. E por mais estranho que pareça, a traição da Bianca acabou me aproximando dele mais do que de muita gente que eu conhecia há anos. A gente se encontrava com frequência para tomar um café, conversar sobre a vida ou dar umas voltas de moto. Sim, ele me ensinou a pilotar e eu acabei curtindo muito mais do que imaginava. Era uma sensação de liberdade que eu estava precisando viver. Toda vez que a gente saía pela cidade, era como se eu deixasse o peso daquela história para trás por algumas horas. Durante esses encontros, o Paulo me contou mais sobre a própria vida. Ele era casado, pai de um garotinho pequeno e fazia entrega o dia todo para dar conta de pagar o aluguel e ajudar nas despesas da família. Era um cara honesto, daqueles raros, que mesmo na correria nunca deixava de agir certo. Me admirei com a postura dele. E aí entendi por que ele ficou tão incomodado com o que viu entre a Bianca e o patrão. Ele não suportava a injustiça. Enquanto isso, a história da traição continuava ecoando pela cidade. Alguns clientes fiéis da loja começaram a evitar o lugar. Outros deixavam comentários maldosos nas redes sociais. A imagem da Bianca e do patrão dela estava queimada. Um deles, inclusive, contou que ouviu de uma funcionária que a loja estava prestes a fechar porque a esposa do patrão estava exigindo parte dos lucros no processo de separação. E o pior, a própria equipe estava dividida. Uns do lado dela, outros contra. O ambiente tinha virado um inferno. Para mim, ver tudo isso não me dava prazer. Eu não queria ver ninguém afundar, mas também não conseguia sentir pena. A escolha foi deles, a consequência também. Teve um dia que o Paulo me falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Você sabe que se não fosse eu ali naquele dia, você podia estar casado com essa mulher daqui a uns anos e nem ia saber com quem ela era de verdade. E ele estava certo. Por mais doloroso que tenha sido, talvez tenha sido melhor eu descobrir tudo ali, do jeito que foi, do que viver enganado por mais tempo. Comecei a entender que às vezes a vida derruba a gente com força, mas é para mostrar quem realmente deve estar do nosso lado. E o Paulo, que até pouco tempo atrás era só o motoboy da loja, agora era um irmão de verdade. E mais que isso, ele foi o cara que teve coragem de me mostrar a verdade, quando ninguém mais teria. Quando pensei que a história tinha se encerrado, que a vergonha já era o suficiente, veio a pior parte, a tentativa de inverter o jogo contra mim. Um mês depois de toda a exposição da traição, eu recebi uma intimação judicial. A Bianca e o ex-patrão dela estavam me processando por calúnia e difamação. Isso mesmo,
Os dois que me traíram agora queriam que eu pagasse por manchar a imagem deles. Na hora eu ri de nervoso, mas depois a ficha caiu. Eles estavam tentando me calar à força. Queriam que eu apagasse os prints, os áudios, os relatos. Alegaram que eu inventei tudo por ciúmes, que não havia provas concretas da traição. O objetivo deles era me intimidar, como se eu fosse o errado da história. Só que dessa vez eu não ia me calar. Fui atrás de um advogado. Expliquei tudo. Mostrei as mensagens do Paulo, os prints das conversas com a Bianca, o depoimento dele por escrito contando como flagrou os dois no banheiro. Tudo com data, hora e até os relatos que ele tinha mandado no dia. Não havia o que contestar. O advogado foi direto. Você não está errado. E mais do que isso, você tem provas. Mas o que me doeu mesmo foi ver que a Bianca teve coragem de me expor judicialmente depois de tudo. Como se eu tivesse inventado, como se ela não tivesse quebrado minha confiança. Parecia que quanto mais eu queria seguir em frente, mais ela tentava me puxar de volta pro caos dela. Na audiência, Paulo foi comigo como testemunha. E quando ele contou tudo com firmeza, olhando nos olhos do juiz, a sala ficou em silêncio. A defesa deles tentou desqualificá-lo, dizendo que era só um entregador, um motoboy qualquer. Mas foi aí que o Paulo soltou a frase que selou tudo. Tô motoboy, sim. E é justamente por isso que eu sei a diferença entre uma entrega limpa e uma sujeira escondida. A sala murmurou. O juiz olhou para ele com respeito. A defesa tentou ainda mais um argumento, mas o estrago já estava feito. No final, o processo foi arquivado por falta de provas contra mim, e ainda saí com um parecer que me protegia de futuras ações semelhantes. Mas o que me marcou mesmo foi a tentativa deles de me silenciar. A traição já tinha sido ruim o suficiente, mas a covardia de tentar me culpar pela própria vergonha deles, isso foi o fundo do poço. Eu saí da audiência de cabeça erguida. Eu não só enfrentei a verdade, como provei que estava certo desde o início. E não precisei gritar nem me vingar. Bastou deixar que a verdade falasse por si só. Depois do processo arquivado, algo surpreendente começou a acontecer. A história ganhou força nas redes sociais da cidade, grupos de WhatsApp e até em perfis de fofoca da região. O relato do motoboy, que inicialmente era apenas uma ajuda sincera, viralizou. Sem querer, o Paulo virou uma espécie de herói da verdade. E junto com a exposição, vieram as consequências. O patrão da Bianca, agora seu namorado oficial, foi demitido da rede de franquias de açaí. A esposa dele, que já estava desconfiada, ficou sabendo de tudo pela internet. Não apenas pediu o divórcio como expôs, os bens que estavam em nome dela e tirou tudo das mãos dele. Ele perdeu o emprego, o casamento e boa parte do que possuía. Já a Bianca, mesmo sem ser processada ou punida legalmente, enfrentou outro tipo de sentença, a social. As pessoas começaram a evitar a loja em que ela ainda trabalhava por um tempo, até ser dispensada. A imagem dela ficou manchada. Muitos amigos em comum se afastaram. Os que me conheciam sabiam da minha dor e passaram a olhar para ela com desprezo. Mas mesmo com tudo isso, ela e o ex-patrão continuaram juntos. Isso me causava um misto de raiva e pena. Era como se eles estivessem tentando provar para si mesmos que aquela relação fazia sentido, que a traição valeu a pena. Mas quem olha de fora vê claramente. Aquilo era um castelo de areia construído sobre a culpa. Do meu lado, as coisas começaram a melhorar. Não de forma milagrosa, mas com um alívio gradual. Senti que finalmente podia respirar. Não tinha mais medo de passar por humilhação pública, nem de sofrer ataques. As pessoas passaram a me enxergar como alguém que só quis justiça e dignidade. O Paulo, por outro lado, foi promovido. O dono da franquia ficou, sabendo do papel que ele teve e ofereceu uma vaga de supervisor de entregas, em outra unidade. O cara que só queria fazer o certo ganhou reconhecimento, e eu senti orgulho de tê-lo conhecido. Um dia ele me disse: "Você perdeu uma mulher que não te respeitava, mas ganhou liberdade, paz e verdade. Quem será que saiu ganhando no fim?" Ele tinha razão. O sofrimento passou, mas me deixou mais forte. E se tem algo que aprendi com tudo isso, é que a verdade sempre encontra uma maneira de aparecer. E, quando isso acontece, ninguém segura as consequências. Eu não precisei me vingar. Só deixei a verdade fazer o trabalho dela. Com o tempo, a ferida foi cicatrizando. A traição, a vergonha pública, o sentimento de humilhação. Tudo isso deixou marcas, mas também me transformou. Eu não era mais o cara que confiava cegamente em todo mundo. Mas também não me tornei alguém amargo. Só mais consciente de quem eu deixo entrar na minha vida. Voltei a focar em mim. Comecei a estudar marketing digital, algo que sempre tive curiosidade, e arrisquei abrir um pequeno negócio online. Com o apoio de alguns amigos, inclusive o Paulo, que me ajudou a fazer entregas no início, o projeto começou a dar certo. Eu transformei a dor em combustível. Aos poucos fui me reencontrando. Saía mais, conhecia pessoas novas,
mas sem pressa de me envolver com alguém. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz comigo mesmo. Não precisava de ninguém para me completar. Até que um dia, por acaso, vi a Bianca e o ex-patrão dela no mercado. Estavam de mãos dadas, mas com olhares distantes. Não trocaram uma palavra enquanto pegavam as compras. Eles me viram e o clima pesou. Ela baixou os olhos e ele simplesmente fingiu que eu não existia. Aquela cena falou mais do que qualquer desculpa ou arrependimento. Saí de lá aliviado, com a certeza de que minha vida tinha tomado o rumo certo. E quanto ao Paulo, nos tornamos grandes amigos. A vida dele também deu uma guinada positiva. O novo cargo permitiu que ele melhorasse de vida, e ele conheceu uma mulher incrível com quem está prestes a se casar. Ele até me chamou para ser padrinho. Engraçado como o mundo dá voltas. A história começou com uma traição suja dentro de um banheiro de uma loja de açaí, e terminou com duas pessoas reconstruindo suas vidas a partir da verdade, da lealdade e da amizade. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Porque foi nesse caos todo que eu descobri que, mesmo quando tudo parece ruir, a vida pode te surpreender com um novo começo, desde que você tenha coragem de seguir em frente. E foi exatamente o que eu fiz.